Pare de tentar controlar seus pensamentos negativos. Sério, pare agora mesmo. Porque tudo que você está fazendo para pensar positivo, para afastar pensamentos ruins, para mudar sua mentalidade, está piorando tudo. E eu sei disso porque nos últimos 30 anos como psiquiatra, atendi milhares de pacientes com exatamente o mesmo problema. Pessoas inteligentes, funcionais, capazes completamente paralisadas por pensamentos negativos que não conseguem controlar. E sabe o que descobri? O problema não é o pensamento negativo em si. O problema é o que você está fazendo com ele, a forma como está tentando combatê-lo, a guerra interna que está travando contra a sua própria mente. Porque aqui está a verdade brutal que ninguém te conta. Quanto mais você tenta não pensar negativamente, mais pensa. Quanto mais você luta contra pensamentos intrusivos, mais fortes eles ficam. Quanto mais você tenta controlar sua mente, mais fora de controle ela fica. É paradoxo psicológico brutal. E você está preso nele, todos os dias, a cada momento. Meu nome é Ana Beatriz Barbosa Silva. E hoje vou te ensinar algo que vai contra tudo que você já ouviu sobre pensamento positivo. Algo que pode parecer contraintuitivo, até assustador, mas que funciona comprovadamente, neurologicamente, clinicamente, e não estou falando de teoria vaga. Não estou falando de mindfulness genérico ou só pense positivo. Estou falando de protocolo específico baseado em neurociência que você pode implementar hoje, agora, para finalmente quebrar o ciclo de pensamentos negativos que está destruindo sua paz mental. Mas primeiro preciso destruir algumas mentiras que venderam para você sobre como sua mente funciona. Porque enquanto você acreditar nessas mentiras, vai continuar usando estratégias que não funcionam, que nunca funcionaram, que nunca vão funcionar. Então me escute com muita atenção agora. Porque o que vou te dizer nos próximos minutos pode literalmente mudar sua vida. Mentira número 1. Você pode controlar seus pensamentos. Não pode. Simplesmente não pode. E tentar fazer isso é exatamente o que está criando seu sofrimento. Deixa eu provar para você agora mesmo. Não pense em elefante rosa. Qualquer coisa menos elefante rosa. Você pode pensar em absolutamente qualquer outra coisa no universo. Só não pense em elefante rosa. O que aconteceu? Você pensou em elefante rosa, não foi? Imediatamente, involuntariamente. Impossível não pensar quando te pedi explicitamente para não pensar. Isso não é fraqueza sua. É como o cérebro humano funciona. É neurologia básica. Quando você tenta suprimir pensamento, quando você diz não vou pensar nisso, você cria o que chamamos de efeito rebote. Você tem que monitorar constantemente se está pensando no que não quer pensar. E esse monitoramento constante mantém exatamente aquilo na sua consciência. É como ter alarme que toca a cada 30 segundos perguntando: você está pensando naquilo? Não? Ótimo. E agora? E agora? E cada vez que o alarme toca, você é lembrado exatamente do que está tentando evitar. Então, tentativa de controlar pensamentos negativos não só não funciona, ela garante que você vai pensar neles ainda mais, com mais frequência, com mais intensidade, com mais angústia. Você está literalmente alimentando o monstro tentando matá-lo. Mentira número 2. Pensamentos negativos significam que algo está errado com você. Não significa. Absolutamente não significa. Cérebro humano evoluiu para pensar negativamente. É mecanismo de sobrevivência. Seus ancestrais, que prestavam atenção em ameaças, que antecipavam perigos, que se preocupavam com o que poderia dar errado, esses sobreviveram. Passaram genes para você. Seus ancestrais otimistas, que não se preocupavam, foram comidos por leões. Não deixaram descendentes. Então você herdou cérebro programado para viés de negatividade.
programado para detectar ameaças, programado para ruminar sobre problemas, programado para antecipar desastres. Não é defeito, é design. O problema não é ter pensamentos negativos, é como você interpreta esses pensamentos. É o significado que você atribui a eles. Quando você pensa, eu sou um fracasso, e interpreta isso como verdade sobre você, como realidade objetiva, aí você tem problema. Mas quando você pensa, eu sou um fracasso, e reconhece isso como pensamento, apenas atividade elétrica temporária no cérebro, não mais real, que sonho aleatório, aí você tem liberdade. A diferença não está na presença ou ausência do pensamento, está na sua relação com ele. Mentira número 3. Você precisa substituir pensamentos negativos com positivos. Isso é o que todo guru de autoajuda te diz, não é? Quando você pensar negativo, imediatamente substitua com afirmação positiva. Reprograme sua mente, mude sua narrativa. E sabe o que acontece quando você tenta fazer isso? Você cria guerra interna. Você divide sua mente em duas facções. A facção negativa, que continua gerando pensamentos ruins, e a facção positiva, que tenta gritar mais alto que ela. E adivinha qual vence? A negativa, sempre, porque ela é mais antiga, mais profunda, mais conectada às suas experiências reais. Você pode repetir, eu sou confiante 1000 vezes por dia, mas se você tem décadas de experiências que codificaram, você não é bom o suficiente no seu sistema nervoso. Sua afirmação superficial não tem chance. É como colocar band-aid em hemorragia arterial. Não só não funciona, te dá falsa sensação de que está fazendo algo útil quando deveria estar buscando solução real. Então, se controlar pensamentos não funciona. Se suprimir pensamentos piora tudo. Se substituir pensamentos é ineficaz. O que funciona? A resposta vai contra tudo que te ensinaram, mas é absolutamente transformadora quando você entende e implementa. A resposta é: pare de lutar contra seus pensamentos e aprenda a mudar sua relação com eles. Deixa eu explicar exatamente o que isso significa neurologicamente e praticamente. Seu cérebro tem duas redes principais operando o tempo todo: rede de modo padrão e rede de atenção executiva EAN. DMN é aquela voz na sua cabeça. É narração constante. É pensamento automático. É ruminação. É preocupação. É onde 99% dos seus pensamentos negativos vivem. E aqui está o crucial. DMN está sempre ativa quando você não está focado em tarefa específica. É literalmente modo padrão do cérebro. Liga automaticamente quando você não está fazendo nada que exija atenção consciente. EAN é rede que ativa quando você foca atenção deliberadamente em algo, quando você está totalmente absorvido em tarefa, quando você está em estado de flow, quando você está presente no momento. E aqui está o detalhe neurológico mais importante. DMN e EAN são inversamente correlacionadas. Quando uma está ativa, a outra está suprimida. Então, quando você está completamente absorvido em algo, quando EAN está totalmente ativa, DMN fica silenciosa. A voz na sua cabeça para. Os pensamentos negativos param. Não porque você os está controlando, mas porque você ativou rede neural diferente, que naturalmente suprime a rede onde pensamentos negativos vivem. Essa é a chave. Essa é a solução real. Não é lutar contra pensamentos negativos. É ativar estados cerebrais onde eles naturalmente não podem existir. E agora vou te dar protocolo, exato passo a passo para fazer isso. Não teoria vaga, mas instruções específicas que você pode começar a implementar imediatamente. Protocolo passo 1. Reconheça o pensamento sem se fundir com ele. Próxima vez que pensamento negativo surgir, não tente eliminá-lo.
Não tente mudá-lo. Não tente substituí-lo. Simplesmente reconheça. Estou tendo o pensamento de que sou um fracasso. Vê a diferença? Não, eu sou um fracasso, mas estou tendo o pensamento de que sou um fracasso. Isso cria distância, cria perspectiva. Você não é o pensamento. Você é a consciência observando o pensamento. E aqui está exercício específico. Diga em voz alta: estou tendo o pensamento de que seu pensamento negativo. E então adicione: e esse é apenas um pensamento, não um fato. Parece simples, mas é neurologicamente poderoso porque ativa córtex pré-frontal, área de observação e metacognição, que automaticamente diminui atividade em amígdala, onde a emoção negativa é gerada. Protocolo passo 2. Nomeie a emoção sem julgamento. Pensamentos negativos sempre vêm com emoções negativas. Ansiedade, medo, tristeza, raiva, vergonha. Instinto é reprimir essas emoções, empurrar para baixo, distrair-se delas. Não deveria sentir assim. Mas repressão emocional tem custo neurológico enorme. Requer energia cognitiva constante e, eventualmente, as emoções transbordam de forma muito pior. Então, em vez de reprimir, nomeie. Simples assim. Estou sentindo ansiedade no meu peito. Estou sentindo aperto no estômago. Estou sentindo peso nos ombros. Seja específico. Seja descritivo. Seja observador científico da sua experiência interna. Estudos de neuroimagem mostram que rotular emoções, processo chamado rotulação afetiva, diminui a atividade em amígdala e aumenta a atividade em córtex pré-frontal. Literalmente, acalma a resposta emocional apenas por nomear Eliá. É como quando criança pequena está tendo colapso emocional e você diz: você está se sentindo frustrado porque não conseguiu o brinquedo, não é? E imediatamente a criança se acalma um pouco, porque validação e nomeação da emoção reduz a intensidade dela. Você pode fazer isso por você mesmo, para você mesmo, agora mesmo. Protocolo passo 3. Redirecione a atenção para a experiência sensorial imediata. Lembra que eu disse que DMN e EAN são inversamente correlacionadas? Aqui é onde você usa isso conscientemente. Quando você está preso em pensamentos negativos, DMN está hiperactiva. A voz na sua cabeça está dominando. Então você precisa desligar DMN ativando EAN. E a forma mais rápida de fazer isso é foco sensorial intenso. Aqui está exercício específico que ensino para todos os meus pacientes. Exercício dos 5 sentidos. Identifique 5 coisas que você pode ver. Olhe realmente para elas. Note cores, formas, texturas, detalhes que você normalmente não perceberia. Identifique 4 coisas que você pode tocar. Toque realmente nelas. Note temperatura, textura, peso, sensação na pele. Identifique 3 coisas que você pode ouvir. Escute realmente. Sons distantes, sons próximos, sons que você normalmente filtra. Identifique 2 coisas que você pode cheirar. Cheire realmente. Que aromas estão presentes que você não estava notando. Identifique uma coisa que você pode saborear. Que gosto está na sua boca agora mesmo? Isso demora 2 até 3 minutos. E quando você faz corretamente, quando você realmente engaja sensorialmente, não apenas lista superficialmente, você força seu cérebro a sair de DMN e entrar em EAN. E pensamentos negativos param, não porque você os controlou, mas porque você ativou o estado cerebral diferente. Protocolo passo 4. Engage em atividade que exige atenção plena. Aqui está a lista de atividades que naturalmente suprimem DMN porque exigem atenção executiva. Exercício físico intenso. Impossível ruminar quando você está ofegante correndo. Tocar instrumento musical.
requer coordenação motora fina e processamento auditivo simultâneo, desenhar ou pintar, especialmente coisas detalhadas que exigem precisão, cozinhar receita complexa, múltiplas etapas, timing preciso, atenção necessária, jardinagem, trabalho manual focado com resultado tangível, jogos que exigem estratégia, xadrez, palavras cruzadas, quebra-cabeças. Conversação profunda. Escuta ativa real, não superficial. A chave é: atividade precisa ser suficientemente desafiadora que você não pode fazer no automático. Não pode deixar mente vagar. Precisa de sua atenção completa. E quando você está totalmente engajado, pensamentos negativos simplesmente não têm espaço neural para existir. Protocolo passo 5. Estabeleça horário de preocupação designado. Isso parece contraintuitivo, mas é neurologicamente brilhante. Em vez de tentar nunca pensar negativamente, você designa 15 minutos específicos por dia, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar, como seu horário de preocupação oficial. Durante o resto do dia, quando o pensamento negativo surge, você diz: isso é preocupação, vou pensar sobre isso no meu horário de preocupação, às 19 horas. Agora não. E então você anota brevemente e redireciona atenção. E às 19 horas, você senta, pega sua lista e permite se preocupar intensamente por 15 minutos completos. O que acontece neurologicamente? Você está treinando seu cérebro que há tempo e lugar para processar preocupações e que o resto do dia não é esse tempo. Com prática normalmente 2 até 3 semanas, seu cérebro aprende padrão. Pensamentos negativos diminuem drasticamente fora do horário designado, porque você criou container para eles. E frequentemente, quando você chega ao horário de preocupação, as coisas que pareciam urgentes, horas atrás, agora parecem irrelevantes. Então você nem precisa dos 15 minutos completos. Protocolo passo 6. Identifique e interrompa gatilhos específicos. Pensamentos negativos não surgem aleatoriamente. Há gatilhos, padrões, situações específicas que consistentemente os disparam. Então, durante a próxima semana, mantenha diário de pensamentos negativos. Não precisa ser elaborado, apenas note. Que pensamento negativo surgiu? Que horas era? Onde você estava? O que estava fazendo? Com quem estava? O que aconteceu imediatamente antes? Depois de uma semana você vai ver padrões claros. Eu sempre penso negativamente depois de rolar Instagram. Eu sempre rumino antes de dormir quando estou deitado no escuro. Eu sempre me critico depois de falar com minha mãe. E então você pode intervir nos gatilhos. Não nos pensamentos, mas nos gatilhos que os geram. Se Instagram dispara comparação e pensamentos negativos, reduza o uso ou elimine completamente. Se deitar no escuro leva à ruminação, ouça audiobook ou podcast para ocupar mente até adormecer. Se pessoa específica, consistentemente, te deixa se sentindo mal, estabeleça limites ou reduza contato. Você não está controlando pensamentos, está controlando ambiente e hábitos que produzem pensamentos. Muito mais efetivo. Protocolo passo 7. Construa banco de evidências contra distorções cognitivas. Pensamentos negativos são frequentemente distorções, não são fatos. São interpretações enviesadas baseadas em padrões neurais antigos, as distorções mais comuns. Pensamento tudo ou nada. Se não for perfeito, sou fracasso total. Catastrofização. Isso vai ser desastre completo. Leitura mental. Eles estão pensando que sou idiota. Personalização. É tudo minha culpa. Filtro mental. Focar apenas aspectos negativos, ignorar positivos.
Então, quando o pensamento negativo distorcido surge, você não tenta mudá-lo, você questiona evidências. Qual é a evidência real que suporta esse pensamento? Qual é a evidência contra esse pensamento? Se amigo meu tivesse esse pensamento, o que eu diria para ele? Daqui a 5 anos isso ainda vai importar? E você escreve respostas. Fisicamente escreve, porque escrever ativa processamento cognitivo, diferente de apenas pensar. Com o tempo, você constrói banco de evidências que contradiz narrativas negativas automáticas. E quando o pensamento distorcido surge, você tem contra-argumento baseado em fatos reais, não em afirmação positiva superficial. Muito mais poderoso neurologicamente. Agora, depois de ler todos esses protocolos, eu sei o que você está pensando. Isso parece muito trabalho. Eu só queria parar de pensar negativamente. E você está certo. É trabalho. Não é solução mágica instantânea. Mas aqui está o que você precisa entender. Você já está fazendo trabalho, enorme quantidade de trabalho. Você está gastando energia cognitiva massiva tentando controlar, suprimir, mudar seus pensamentos. E não está funcionando. Então você pode continuar fazendo trabalho que não funciona. Ou pode fazer trabalho diferente que realmente funciona. E a verdade é, depois de 2 até 3 semanas praticando esses protocolos, eles se tornam automáticos. Você não precisa pensar sobre eles. Seu cérebro aprende novos padrões. E pensamentos negativos diminuem dramaticamente não porque você os está controlando, mas porque você mudou a estrutura neural subjacente que os produz. Isso é neuroplasticidade. Isso é mudança real. Isso é solução permanente, não band-aid temporário. Mas só funciona se você implementar. Não apenas ler, não apenas entender intelectualmente, mas realmente fazer, consistentemente, diariamente. Então aqui está meu desafio para você. Escolha 3 desses 7 protocolos, 3 que ressoam mais com você, e comprometa-se a praticá-los todos os dias pelos próximos 21 dias. Não todos os 7, muito ambicioso. 3 é manejável, 3 é suficiente para ver mudança real. E anote, literalmente anote em papel. Pelos próximos 21 dias, vou praticar protocolo 1, protocolo 2 e protocolo 3, diariamente. E então faça, não perfeitamente, mas consistentemente. E no dia 22, você vai olhar para trás e não vai reconhecer seu estado mental. Vai ser tão mais calmo, tão mais claro, tão mais sob seu controle, que você vai se perguntar como viveu antes. Não porque você eliminou pensamentos negativos, mas porque você mudou completamente sua relação com eles. E isso muda tudo. Porque pensamento só tem poder sobre você enquanto você acredita que é você, enquanto você se funde com ele, enquanto você luta contra ele. No momento que você vê pensamento como evento mental temporário, nuvem passando no céu da sua consciência, ele perde poder, automaticamente, imediatamente. E aí você é livre. Não livre de pensamentos negativos, mas livre apesar de pensamentos negativos, que é liberdade muito mais profunda e duradoura. Então pare de lutar, comece a observar, comece a redirecionar, comece a reconstruir. Seu cérebro vai te agradecer, sua paz mental vai te agradecer, sua vida vai te agradecer. Porque você finalmente entendeu. O problema nunca foram os pensamentos negativos, foi sua guerra contra eles. E agora você pode finalmente declarar cessar-fogo.